E mediante o texto que nós lemos, bem rápido, porque a gente não demora, né? Para que você tenha o prazer e o gosto de estar mais vezes aqui. E tem sido maravilha. Mas Deus tem nos abençoado grandemente. E a leitura desse texto fala de um homem que era um profeta de Deus. Mas ele vivia uma situação que ali Acabe, com Jezabel, mandou matar todos os profetas. E aí ele profetizou que não haveria chuva enquanto o Senhor não dissesse que chovesse naquele lugar. E Deus manda ele para um lugar de ribeiro, para que por corvos. E ali a palavra dizendo que durante o dia os corvos traziam comidas para ele. E ele bebia da água do ribeiro. Mas chega um certo tempo que o ribeiro secou porque parou de chover. Mas Deus, ele cuida de nós. De repente, se vir alguma coisa, mas Deus, ele vai te dar ainda a vitória, porque ele está sempre cuidando das nossas vidas. E aí ele manda Elias para Sarepta, para a casa de uma viúva. Olha só a viúva passando dificuldade. E aí você vai olhar para isso, vamos meditar nessa noite, que contratempo é esse? De repente aquela viúva está precisando de alguém para cuidar dela. Porque as mulheres não faziam nada da época, era a tradição. E ela tinha um filho que tinha que cuidar daquele filho, mas Deus fala assim, ó, vai para lá, que eu já tenho tratado de uma viúva para cuidar da sua vida, para te alimentar. Só que quando ele chega lá, aquela viúva diz assim, eu só tenho para fazer um pão e comer e meu filho esperar a morte. Mas aquele profeta, mediante a palavra dela, falou assim, não, faz conforme está falando, mas primeiro você vai dar para mim comer. E assim ela faz de Deus. E ela obedeceu a palavra do profeta, e ela alimentou aquele profeta que ele alimenta o profeta. E aquela profecia que ele deu na vida dela, de não faltar farinha, não faltar o azeite na sua casa, ela viveu por muitos anos, porque ela obedeceu a palavra do profeta de Deus. E Deus tem levantado o profeta nesses últimos dias, irmãos, para mim e para você. Basta eu e você obedecermos a palavra de Deus. Nós louvamos aqui que nós cremos no poder da oração. E se você não crê até hoje, você precisa crer que quando você dobra o teu joelho para orar, Deus, ele dá resposta. De repente não é a resposta que você queria, mas ele vai te dar a resposta. Porque muitas das vezes nós queremos ouvir aquilo que alimenta o nosso ego, aquilo que faz bem para mim, aquilo que faz bem para você. Mas Deus, ele conhece a tua estrutura. Nós temos louvado isso daqui, né? Mexe com a minha estrutura. E quando ele vai abalar a estrutura, vai mexer, ele precisa tirar algumas coisas que estão fora do lugar e ajustar e colocar no lugar. Mas, profeta de Deus, ele estava ouvindo a voz do Senhor Deus, enquanto os outros, né? Mas ele orou e o Senhor falou, fala com eles que não vai chover até enquanto eu não ordenar que chova sobre a face da terra. E como eu falei, Elias, Tiago capítulo 5, versículo 17, dizendo que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que eu e que você. Ele não era super-homem, ele não era mais do que ninguém, ele era sujeito às mesmas paixões que Jezabel queria matar Elias. Aí você fala, poxa, mas como que o cara desse ora, para de chover e tem que ficar fugindo? Deus, ele tem as maneiras dele de trabalhar. Se vai para uma casa de uma viúva, que eu tenho dado ordem para ela cuidar de você. Aí ele chega na casa da viúva, ela só tem um punhado de farinha. E ela está falando que vai fazer um bolo, vai comer ela e o filho dela e vai aguardar a morte. Aí você fala assim, pô, isso é surreal, né? Isso deve ser bagunça. Para com isso, gente. Se a gente for analisar friamente, a gente vai falar assim, gente, isso daqui é doideira. Mas Deus, ele está dizendo assim, ó, confia em mim. E aí eu e você temos que crer muito em Deus,
quando Ele está mandando você fazer alguma coisa que o vento contrário está te empurrando para trás. Quando você fala assim, tem a conta para pagar, mas você fala assim, caramba, tem a conta para pagar, deu o valor que é para eu crer nele, e não tem dinheiro para pagar. Como é que faz isso? Só que eu tenho que obedecer. E o princípio da palavra de Deus é a obediência. Porque se eu não obedecer a Deus, se eu não estiver em obediência à palavra de Deus, tudo vai dar errado. Quer ver só? Quando ele vai e cria o homem, lá no jardim do Éden, da costela do homem ele forma a mulher. E aí ele bota eles dentro do jardim e fala assim, ó, da árvore que está ali no meio, você que dela comer, você vai morrer. O que acontece? Come. E aí a Bíblia fala que Deus vinha à tarde e visitava Adão e Eva na virada do dia. E quando Deus chega mais uma vez para visitar Adão, e que ele fala, Adão não responde. E Deus pergunta, aonde tu estás? Ele fala assim, Senhor, eu vi que estava nu, por isso eu me escondi. A desobediência trouxe o pecado. E o princípio da palavra de Deus é a obediência. E quando o homem obedece em meio aos ventos e os vendavais, em meio à tempestade, Deus ele dá vitória. Elias, mesmo em vento, em tempestade, tendo que fugir para ali e para cá, mas ele estava em obediência à voz de Deus. E Deus ele foi dando vitória ao tempo todo a Elias. E a cada momento ele vai dando vitória a Elias, porque Elias obedeceu. E o princípio disso é a obediência. Você quando cuida do teu filho, você está criando, você está sempre dizendo para ele, me obedece. Me obedece. Me obedece, não é isso? Não é isso que a gente fala para os nossos filhos? A vida é o princípio daquilo que é para você obedecer. E quando nós obedecemos, nós somos mais felizes. E aí Elias, ele faz 3 anos e 6 meses. E Deus abençoa a vida do servo dele. Deus cuida dele a cada momento. Deus cuidou dele lá no ribeiro. Deus cuidou dele na casa da viúva. Deus cuidou dele quando ele desafiou os 450 profetas de Baal. Deus foi cuidando dele a cada tempo. Até um dia Deus falou para ele que ia chover. E aí ele ora e fala, vai chover. E aí veio uma mão do tamanho da mão de um homem. E aí faz chover, Senhor. E o Senhor abriu o céu e derramou chuva sobre aquele lugar, mediante a palavra de um profeta. Deus ele pode fazer algo mudar na tua casa, na tua vida, no seu trabalho, aonde você estiver, se você crer. Se você confiar. Deus ele pode fazer coisas transformadoras na tua vida. Por onde você passar, aonde você tocar, tudo ser abençoado. E a palavra de Deus ela faz isso. Que aonde eu coloco a planta dos meus pés, a palma das minhas mãos, ali é lugar de bênção. Ali é lugar abençoado, é lugar transformado. Que é a planta dos meus pés, eu coloquei as minhas mãos e Deus ele vai abençoando. E que você creia que aquilo que nós temos trazido para nós aqui neste lugar da varanda, no culto da varanda, são palavras de Deus para a nossa vida. Dá crescimento na nossa caminhada. E se você ainda não está caminhando, caminhe com Ele, dá um braço para Ele, caminhe com Ele, porque é muito bom estar do lado dEle. Tem sofrimento, às vezes a gente chora, mas a gente chora sabendo que amanhã Ele vai dar alegria, porque a palavra de Deus lá no Salmo vai dizendo que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Aleluia! E Ele viu que nós choramos, passamos por um momento de dificuldade, mas Ele nos faz nos alegrar no meio. O hino da vitória, nos gloriarmos cantando e exaltando o nome dEle. E que você possa crer nesse Deus.
que você possa desejar caminhar com Ele, que você possa desejar estar do lado dEle, andando com Ele, caminhando, confiando que Ele é vivo, que Ele realmente reina sobre as nossas vidas. Que Deus possa estar nos abençoando mais uma noite de louvor e adoração.